O cancro do cólon é o que mais mata em Portugal, a par com o cancro do reto. Aos 5 anos, a mortalidade disparou para 50%. Os profissionais de saúde defendem que a prevenção é a grande arma contra esta doença, através da colonoscopia, e é possível identificar as lesões. O diagnóstico atempado evita consequências graves para a saúde dos doentes, como a cirurgia e os tratamentos de quimio e radioterapia. É nosso convidado o Dr. Guilherme Macedo, é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, está em direto nos estúdios da TVI no Porto. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã. É o cancro aos 5 anos que mais mata e a prevenção continua a ser, de facto, a peça-chave em todo este processo. Sim, é verdade e felizmente para esta entidade, que é uma entidade complexa e grave e de grande repercussão pública, temos uma forma muito expedita, digamos assim, de a evitar, que é o recurso a um procedimento endoscópico, chamado colonoscopia, como todos sabemos, em que temos um acesso a todo o intestino, de forma a podermos identificar e, sobretudo, tratar, removendo, as lesões ditas precursoras do cancro do intestino. Isto é, nós identificamos a lesão que poderá vir a ser um cancro e que deverá vir a ser um cancro e retiramos-la em tempo útil, o que significa que, de facto, estamos a realizar uma verdadeira prevenção. Então, em relação às colonoscopias, há pouco tempo surgiu uma denúncia por parte de várias associações responsáveis por esta área, a dizer que havia por parte de alguns médicos de clínica geral, uma tentativa de não prescrever este tipo de exames para poupar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Faz sentido falar desta denúncia? Bom, o que faz sentido é haver um alerta não só para a população, mas também para os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar e para os especialistas desta área, no sentido de não baixar a guarda, digamos assim, de não haver nenhuma outra circunstância económica ou de outro género, ou administrativa, que embaraçem a prescrição da colonoscopia. Esse é que é um assunto fundamental. Porquê? Porque a colonoscopia, como vemos, é de facto a melhor forma de evitar o cancro do cólon. Mas tem sido evitado esse exame? Não, a questão é que muitas vezes pode haver alguma constrição e alguma restrição na prescrição, porque se houver um teto, digamos assim, de recursos, muitas vezes pode haver aquela tentação de substituir uma prescrição de um determinado procedimento diagnóstico e terapêutico, como é a colonoscopia, por outro tipo de exames ou até não substituir por nenhum. Isto é, se houver exclusivamente uma preocupação de não haver um custo em relação àquilo que é possível fazer para os nossos doentes, é evidente que esse é um risco real. Agora, o que também pensamos é que a utilização muito regular e muito razoável, com sentido, da colonoscopia, permite um enorme benefício económico no sentido global, isto é, não é só o benefício do indivíduo para o qual é evitado um cancro, mas em termos de saúde pública há um ganho indiscutível. Estamos a falar de cancros que não vão ser, estamos a falar de tratamentos que não vão ser precisos ser utilizados, como por exemplo cirurgias, radioterapia ou quimioterapia. Portanto, há aqui um investimento à distância enorme e um ganho, um benefício económico tremendo à distância. Mas mesmo nesta parte também, essa responsabilidade e essa preocupação é por parte das entidades responsáveis e não por parte dos médicos. Com certeza, os médicos neste aspecto, digamos, contribuem e de alguma forma têm a sua responsabilidade cívica e ética de contribuir para uma sanidade, digamos assim, do próprio sistema económico. Com certeza. A questão é saber utilizar os recursos que temos no momento útil, no momento apropriado, para dispormos aquilo que é melhor para os nossos doentes e para os nossos utentes. A nossa preocupação na Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia tem a ver com a qualidade do procedimento endoscópico, mas também tem a ver com a equidade e com a acessibilidade a este procedimento. No país é possível fazer-se boa colonoscopia para os portugueses que o precisem. Isso não temos qualquer dúvida disso. Doutor, o que então, é neste momento importante é dar os recursos. Pelas suas palavras, posso então perceber que há alguma autopressão dos médicos para não prescrever este tipo de exames? Não tem a ver com autopressão. Tem a ver com, muitas vezes, algum embaraço administrativo na prescrição. Digamos assim, os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar têm, digamos, um leque de opções para poder optar.
no sentido de fazer uma prescrição de um determinado procedimento, de um determinado exame complementar, e, portanto, se houver um excessivo foco sobre aquilo que deve gastar e não sobre aquilo que pode e deve utilizar, que é completamente diferente, é evidente que pode haver ali algum momento de contenção e de restrição. Mas o grande objetivo não é esse. O nosso objetivo é, de facto, fazer com que as pessoas compreendam que é preciso promover a realização de um exame no momento adequado. Olhando exatamente para a realização deste exame e para a prevenção desta doença, quando é que deve ser feito, mesmo havendo ou não havendo sinais de alerta por parte dos doentes? É exatamente isso, como diz. O ideal destes exames, e por isso é que são exames de rastreio, são exames que são propostos à população saudável, geralmente com mais de 50 anos, ou a partir dos 50 anos, é melhor, porque de facto este cancro, ou estas lesões precursoras do cancro, não dão nenhum sintoma. E portanto o ideal é ir lá descobri-las e removê-las. Esse é que é o grande objetivo de um programa de rastreio. Em relação aos sinais de alerta, não havendo exatamente esses sintomas, sabemos que não é um exame fácil para as pessoas realizarem, pelo menos não é um exame que se faça de forma absolutamente voluntária. Não havendo ou havendo esses sinais de alerta, quais são eles? Bom, o nosso enfoque em termos da opinião pública, digamos assim, que temos vindo ao longo de muitos anos debatendo este assunto, aliás, em todo o mundo ocidental, em todo o mundo civilizado, este é um dado perfeitamente adquirido, o objetivo é que a própria população compreenda que a partir dos 50 anos é fundamental realizar uma colonoscopia. Porquê? Existem outros métodos que podem ser utilizados como rastreio, mas este é o único que, além de fazer a detecção, portanto, o diagnóstico de uma eventual lesão, permite a sua resolução imediatamente, permite resolvê-la, permite, por exemplo, retirar um pólipo, que é uma lesão precursora de um cancro do cólon. Ora, qual é então o impacto disto? É que, de uma maneira geral, toda a população com 50 anos, mesmo a população saudável, deve, de facto, promover a realização dessa colonoscopia. Uma sociedade científica, o que deve fazer, como disse, é zelar pelo interesse, pela qualidade e pela segurança destes procedimentos e, simultaneamente, fazer com que, de alguma forma, haja uma acessibilidade e uma equidade no acesso a este procedimento que é, de facto, de grande importância em termos económicos, porque tem uma repercussão muito grande no facto de evitar futuros cancros do cólon e reto. Dr. Guilherme Macedo, muito obrigada pela disponibilidade para conversar connosco neste Dia Mundial do Cancro do Cólon. Bom dia.